Saudações Duques e Duquesas Tricolores, aqui quem fala é Duque Tricolor para mais esse vídeo. Esse aqui é um vídeo de resposta ao que o Netflix fez pela redação aqui, mas não pelo Netflix, mas sim pelo André. Vamos entender melhor sobre isso, sobre o que ele comenta, sobre alguns pontos que ele fala. Tudo bem? Então só bora. O que ele falou? Ele falou que realmente ele compreende porque realmente o Fluminense não foi parar para a final da Copa do Brasil. Ele fala que muito isso é por conta da entrada recente de Martinelli e a superação e a suspensão dele com a entrada do Bom Wellington. Ele fala exatamente isso, Bom Wellington. Só que isso aqui não é suficiente, né, para a gente comentar sobre isso, né? É muito estranho a gente tentar entender isso sem entender justamente o próprio contexto da história. Porque parece que ele não coloca esse contexto da história dos dois jogos ali. Então vamos lá. Contexto do jogo 1. O contexto da Copa do Brasil. Primeiramente que o Wellington... Primeiramente que a gente perdeu o Nonato recentemente. Então realmente desconfigurou bastante o Fluminense, que deveria ser o Fluminense brigando pela Copa do Brasil. Perdemos Nonato, suspensão de André, problema na zaga, que a gente teve que colocar até Felipe Melo para jogar. Ele fala sobre vários jogadores, ele comenta vários jogadores. Então, realmente falando, o time do Fluminense estava completamente desconfigurado. Enquanto o time do Corinthians estava completamente ali. Estava com Adson na ponta direita. Estava com Roger Guedes na ponta esquerda. Estava com o Yuri Alberto como centroavante. Estava com o Renato Augusto como meia. Estava com o Vélez e Duqueiroz como volante. Estava com o Gil Babuena na zaga. Estava com o Cássio no gol. Estava com o Fábio Santos e Fagner também nas laterais. Ou seja, estava o time completo do Corinthians. Estava ali. E realmente a diferença é grotesca da segunda jogo, que a gente vai falar agora. O segundo jogo, a gente que estava completo. Estava com o Fábio no gol. Estava com Samuel Xavier e Calegari nas laterais, que Calegari ainda estava bem resistente também ali da situação. E a gente estava com o Nino e Manuel, que fica muito mais difícil de fazer algum gol por conta desses dois juntos. Também tinha o André e o Martinelli no meio. O Martinelli agora bem mais encorpado e com bem mais noção do time. Com Ganso. Aí você tinha John Arias e a mudança gigantesca que foi com a entrada de Iago para ser o meio campo mais destrutivo. Lá a gente estava jogando com o Matheus Martins. A gente estava indo como se fosse uma batalha igual. Mas não era uma batalha igual, era uma batalha desigual. E era importante a entrada de Iago naquele time também. O que não aconteceu. E no fim, o Cano estava completamente não inspirado naquele jogo. E o Cano estava muito inspirado nesse jogo. Vamos comentar um pouquinho mais sobre essa situação toda. Porque eu quero falar um pouquinho mais para vocês sobre esse meu vídeo de resposta ao André. Tudo bem? Certo? Então, antes disso tudo, eu quero fazer dois pedidos para você. O primeiro pedido é: faz o você, curte, comente, compartilhe. O que isso daí me faz? Me faz engajamento no meu canal. Pro YouTube falar assim, ó, vou mandar esse canal para muita gente, hein? Eu consegui 300 visualizações em um vídeo só. Isso para mim é insanidade. E a outra é se inscreva no canal, porque isso vai mostrar o tamanho do meu canal para a torcida tricolor. Tudo bem? Caso você não realize nenhum nem outro, o Fluminense vai cair para a Série C. Você quer que o Fluminense caia para a Série C ou quer que o Fluminense continue disputando o G4 do Brasileirão? É você que sabe. Então vou ocupar para mais esse vídeo e outros vídeos no canal. A outra situação simples foi justamente isso. Eu pergunto assim, mas o que realmente mudou de fato? Mudou justamente isso. Mudou
a compreensão técnica que o Fluminense nem toda hora podia realmente ir para o ataque, ser bem ofensivo. Ela é sempre assim. O Fluminense sempre tentava ganhar na ofensividade dele. E nem toda hora é assim que funciona. Às vezes o melhor é você ter um meio campo mais destrutivo para que o ataque consiga fazer mais gols. Mesmo que isso daí seja contraproducente. A gente tem dois laterais que gostam muito de atacar. E às vezes você colocar um carinha mais para defender e colocar esses dois para atacar mais, é até mais atacante do que você colocar um atacante a mais e você travar um desses jogadores que amam atacar. O Calegari era um jogador que era extremamente defensivo no início da temporada e que hoje é um jogador extremamente ofensivo. E que realmente vai para o fundo, cruza. E é por isso, gente, olha só o que aconteceu. O Calegari foi lá, passou, foi a linha de fundo, cruzou, o Cano foi lá, só chapou para o gol. Olha só como que é a situação. Adivinha por que ele conseguiu fazer isso? Porque tinha algo na defesa para qualquer coisa. E aí eu fiquei me perguntando o seguinte: como é que o Fluminense e o Corinthians estão no mesmo patamar? Porque realmente falando, os dois jogos eles fazem completamente sentido se você coloca os dois juntos. Enquanto um jogo o Corinthians vai e joga completo contra o time incompleto, quem é derrotado facilmente na Neoquímica Arena é o Corinthians. É o Fluminense, de 3-0. Aí depois a situação se inverte, com dois machucados logo no início do primeiro tempo. A situação se inverte, o Corinthians passa a ser baleado do time, e adivinha o que acontece na Neoquímica Arena? O Fluminense ganha. Quando o time estava bem igual, o Fluminense empata. E na verdade da história, para você ver a situação lá no Rio, que a gente jogou, foi justamente isso. O Fluminense estava igual ao Corinthians, deu empate. O Fluminense estava melhor do que o Corinthians, deu vitória do Fluminense de massacre, com 4 gols, 4-0. Ou seja, o que significa todos esses resultados? Significa que o Corinthians e o Fluminense estão no mesmo patamar. Mesmo o Corinthians recebendo 10 vezes mais do que o Fluminense. Sinceramente mesmo, para mim, tem alguma coisa muito errada no Corinthians. Ou tem coisa muito errada no Corinthians, ou o Fluminense está realmente muito bom. Eu não acredito na segunda hipótese, eu acredito na primeira. Então esse aqui é meu vídeo de respostas ao André. Na minha concepção, falta contexto. Claramente que ele não precisa falar sobre todo esse contexto, porque realmente demora bastante. Eu estou falando aqui somente para essa vídeo resposta. Eu estou colocando aqui 8 minutos de vídeo, então não é à toa. Eu fico por aqui. Muito obrigado a todos que assistiram. Faz para você, comente, curte, compartilhe. Também se inscreva no canal. Saudações tricolores, falou, valeu e tchau, tchau.